Olá, vencedoras! Boa noite! Sejam todas bem-vindas à nossa live de hoje. Vamos aí convidar os amigos, mandar aviãozinho, colocar coraçãozinho, tá? E contamos com a participação de todas vocês. E hoje a nossa live será com um tema muito bacana, muito importante para nós pacientes oncológicas, né? É a alimentação no tratamento oncológico. E quem vai falar conosco sobre esse tema é a nutricionista oncológica, doutora Michele Mendes, tá? Então a gente convida aqui a doutora Michele, né? E a gente está muito feliz, muito agradecida pela disponibilidade dela, né? Para estar aqui tirando as nossas dúvidas, né? Dando dicas importantes para nossa alimentação, né? Então, vamos lá, vamos chamando aí as amigas, os amigos, né? No aviãozinho, vamos mandando coraçãozinho. E vou já chamar aqui a doutora Michele. Vamos lá? Olá? Isso! Boa noite! Boa noite, Lilian. Boa noite, todo mundo que está aí com a gente, né? O pessoal chegando. Sim, vamos aguardar aí um pouquinho, entrar mais pessoas, né? Mas desde já, doutora Michele, eu, em nome das Vencedoras Unidas, agradeço de coração a sua presença aqui com a gente nessa live, que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, né? Vai nos orientar, vai dar dicas, né? E a gente precisa muito, a gente sabe que é um tema muito importante, né? E que a gente tem que estar sempre abordando, que às vezes as pessoas não dão muito valor, mas a gente sabe o valor que é, né? Um nutricionista oncológico para nos acompanhar. Fala um pouquinho aí, né? Se apresente. Isso mesmo, Lilian. Então, meu nome é Michele, né? Sou nutricionista oncológica, tenho também formação de clínica funcional e atuo também. Então, não trabalho somente com o tratamento, mas também com prevenção e também com pós-tratamento, né? Então, hoje eu trabalho dentro do Grupo Oncoclínicas na Aliança, onde eu faço o acompanhamento daqueles pacientes que estão em tratamento, né? Que estão ali passando pelo tratamento da quimioterapia, mais especificamente. E também tenho o meu consultório, né? Onde eu posso também receber outros pacientes, pacientes também com pós-tratamento, pacientes que querem prevenção ou que querem também trabalhar outras questões também dentro da nutrição. Sim, e desde já a gente quer também te parabenizar pelo dia de ontem, que foi o dia da nutricionista, né? E coincidentemente, nós estamos aqui hoje com uma nutricionista falando, né, dos hábitos alimentares, da importância de uma boa nutrição, né, para quem está em tratamento e para todas as pessoas. Na verdade, você ter um acompanhamento nutricional é importante, independente de ser um paciente oncológico ou não. Mas quando a gente passa por todo esse tratamento oncológico, a gente vê o quanto que é importante a alimentação, né? É verdade, né? Foi ontem a dia do nutricionista, obrigada. E realmente faz muita diferença, né? É que na verdade eu acho também que todo mundo é um pouco nutricionista. Então, acaba que às vezes muitas pessoas não têm tanto essa necessidade, justamente pela alimentação também estar envolvida num contexto também muito popular, do dia a dia, né? Mas é muito importante ter um nutricionista, né? Para avaliar principalmente ali a individualidade, né? Porque cada ser humano também é único. Com certeza. Aproveitando aí, fala um pouquinho, doutora Michele, sobre a diferença do nutricionista oncológico, né? Qual a importância que ele tem para esse acompanhamento, né, com o paciente oncológico? Então, a gente sabe que a nutrição, de uma forma geral, ela está envolvida em todos os processos também que levam a uma prevenção, a tratamento de doenças, né? Mas quando a gente fala do paciente oncológico,
o nutricionista com especialização nessa área, que tem também uma experiência, né, com o paciente oncológico, ele traz também um diferencial muito grande, que é acompanhar esse paciente no momento tão delicado, né? Um nutricionista que Sim, vai entender o que ele está passando, né, de uma forma também geral, num contexto humano, num contexto também de medicações, de interações medicamentosas, né, de efeitos colaterais. É um nutricionista que ele está habilitado também para fazer um manejo nutricional durante esse tratamento, né? Não é que um outro nutricionista que não tem especialização na área, ele não possa fazer isso. Não é isso. Mas quando a gente estuda de uma forma mais focada um determinado assunto, você acaba tendo também ali uma propriedade maior para você lidar, né, com essas questões. Então, o tratamento oncológico já é um momento muito delicado, como eu falei, então é muito importante que você seja acompanhado por um profissional capacitado, né? sim, e tem suas especificidades, né? Com certeza. O paciente oncológico, né, ele tem toda uma fragilidade, né, tem os problemas que a quimioterapia e que o tratamento traz, né, os problemas, vamos dizer assim, de prisão de ventre, de diarreia, de falta de apetite, né, então tudo isso colabora, né, para se ter esse acompanhamento com um profissional na área oncológica, porque conhece toda essas especificidades mesmo, né? A realidade desse paciente. Não que uma pessoa também que não esteja pelo tratamento, num tratamento, né, de câncer, que ela também não vá ter esse tipo, né, de efeito ou de algum problema, que seja com relação à diarreia, constipação, porque a gente sabe que muitas dessas coisas acontecem também com pessoas que não estão em tratamento. Mas é um pouco Sim, diferente, porque aí o nutricionista oncológico ele vai ter um conhecimento maior da medicação, do momento, do estado nutricional, é meio que você engloba ali tudo. Você tem que tratar o paciente como um todo, né? Então tem uma ligação diferente. Querendo ou não, tem isso e eu acho que contribui bastante se você está com um profissional capacitado mesmo para o momento que você está vivendo, né? E isso vale também para as outras áreas, né? E não só para o nutricionista oncológico. Um exemplo, eu, por exemplo, eu não atendo criança. E eu tenho colegas nutricionistas que fazem isso muito bem, que focaram nisso. Então, eu acho sim. primordial, né? Quando alguém me pede, assim, eu indico uma das minhas amigas nutricionistas, né, colegas de trabalho, para que elas possam manejar o caso com mais propriedade, né? Então, é mais ou menos isso. Sim, e a gente vê a importância desses profissionais, né? De toda da área, né? Multifuncional, né? Que atende o paciente oncológico, que são os nutricionistas, os psicólogos, né, os terapeutas, os fisioterapeutas, né? Então, não é só o médico oncologista, né? Tem toda uma equipe que faz todo esse trabalho, né, para ajudar esse paciente, né, em outros aspectos, né? Que vai influenciar no resultado do tratamento, né? A gente observa que quando um paciente tem um acompanhamento psicológico, nutricional, né, a resposta ao tratamento melhora muito, porque essas pessoas, esses profissionais, são especialistas nesta área, né, de dar esse apoio, de dar essa orientação, né? Então, a gente observa que quando é um paciente que tem esse acompanhamento, a gente vê o quanto que é diferente, né? Com certeza. Então, um acompanhamento ali com uma equipe multidisciplinar, né, que a gente chama assim, Multidisciplinar, é isso, que faz multidisciplinar. uma diferença, com certeza. Então, o paciente que ele tem a chance de ser acompanhado por uma equipe, né, que envolve diversos profissionais, como você mesmo falou, isso com certeza vai agregar muito durante o tratamento. Então, é muito importante, com certeza. Tem uma expressão que as pessoas usam muito que fala assim, que você é aquilo que você come, né? O que você me diz disso? Você acredita que a gente realmente tem essa relação do que, né, o que a gente coloca na boca, o que a gente, como a gente se alimenta, o resultado disso para a nossa vida, para a nossa saúde? Sim, mas eu acrescentaria que além do que a gente come,
é também aquilo que a gente digere, que a gente absorve, que a gente pensa, né? Que a gente mentaliza. Então, eu acho que é um conjunto, tá? É o Agora, conjunto. é claro que se nós também não podemos esperar resultados diferentes se a gente não. Por exemplo, você não pode esperar ter muita saúde se você tem uma alimentação muito errada, né? Então, isso tem uma relação com isso que você falou. Então, se eu tenho uma alimentação mais saudável, como melhor, eu faço boas escolhas, com certeza isso também reflete na minha saúde, né? Então, Sim. se eu como muito mal, se eu dou preferência para muito alimento industrializado, se eu não tenho cuidado, e depois eu tenho um problema, né? E muitas vezes acontece isso mesmo, né? De você ter ali uma alteração bioquímica, né? O próprio diabetes, ele também está um pouco ligado com isso, que vem também com obesidade e outras doenças crônicas, né? Então, realmente tem todo sentido. A alimentação, ela tem um papel fundamental, né? Na prevenção de doenças, principalmente. E falando sobre essa questão, né, da prevenção, né? Quais os alimentos você indica, né, que são aconselháveis para as pessoas que estão em tratamento oncológico e até mesmo para evitar, né, uma recidiva ou até mesmo a própria doença, né? Qual a relação do alimento, da alimentação nesse processo, né? Então, Lili, essa questão também vai muito de uma individualidade, né? É claro que se a gente for pensar o que incluir, eu vou sempre priorizar por uma alimentação que seja mais de verdade, né? Uma alimentação que não tenha passado por muita industrialização, que não tenha muito corante, muito conservante. Então, uma alimentação mais saudável, com alimentos mais integrais, com grãos, com proteínas de boa qualidade, com gordura de boa qualidade, é uma alimentação mais preventiva, né? Porque eu não vou estar submetendo o meu corpo com alimentos e moléculas desconhecidas, que ele vai ter uma dificuldade até para digerir e também para absorver esse alimento, né? Então, assim, de Sim. uma forma geral, se tratando do paciente que ele está em tratamento, ele está apto a ter uma alimentação saudável. Então, eu só vou ter contraindicações dependendo do tratamento que esse paciente está, localização do tumor, estágio de doença, né? E isso varia muito, é muito individual, né? Então, não é uma orientação muito geral, assim, vai depender muito mesmo desse paciente. Mas, Uhum. normalmente, é um paciente que ele pode se alimentar de uma forma saudável, assim, né, sem ter muitas restrições. Agora, a alimentação que eu contraindicaria é que para o paciente que está em tratamento, essa questão de você ter uma alimentação mais rica em gordura, né, uma alimentação com muito sódio, com muito industrializado, além de serem alimentos que não são saudáveis e que podem predispor a outras doenças, são alimentos também que acentuam muito, às vezes, os efeitos colaterais, né? Então, um paciente que ele está em quimioterapia, por exemplo, na maioria das vezes, o que mais afeta ele é o trato gastrointestinal. Então, essa questão da má digestão, uma sensação de empachamento. Então, se eu tenho uma alimentação muito rica em gordura, por exemplo, eu vou dificultar mais ainda. Então, aí Digestão. eu teria que evitar, entendeu? Mas, de uma forma geral, também são alimentos que eu tenho que evitar quando eu penso em prevenir, né? Então, assim, não que eu preciso também retirar tudo da minha alimentação, mas é a gente também ter, na maior parte do tempo, uma alimentação mais saudável. Sim. Tem uma perguntinha que cabe bem agora nessa questão do óleo, né, da gordura, né? Qual Assim. é o tipo, né, do óleo de cozinha que é mais indicado, que é mais saudável, né? Se é o girassol, se é o canola, se é o de milho. O que você nos orienta em relação ao óleo de cozinha para cozinhar? Qual o mais indicado? Então, se tratando dos óleos vegetais, eu realmente não faria isso de uma forma como indicação. Mas é claro que a gente sabe que existe até uma questão de custo envolvido, né? Mas desde que Sim, você me falou, eu não indicaria canola e também não indicaria soja, de forma alguma, tá? Isso não significa também que um óleo de girassol e o óleo de milho são melhores, são ótimos. Não, mas por particularidades mesmo no processo até de produção, eu não indicaria esses outros.
Mas a minha preferência, ela vai por gorduras melhores. Então, o azeite de oliva, ele é uma das principais opções. Mesmo às vezes havendo aquela questão, mas quando ele é submetido a uma alta temperatura, ele perde ali algum nutriente, mas Sim. mesmo nesse caso, ele ainda é superior, né? Então, o que eu indico na minha prática é ter uma variedade desses óleos. Você pode usar tanto o azeite de oliva, você pode usar um óleo de coco, né? Que vai depender até da combinação desse alimento. Você pode também usar uma própria banha de porco, desde que ela seja pura, de que seja um paciente também que nutricionalmente está bem, né? Que não tenha Uhum. também aí grandes alterações até do próprio colesterol. Então, se eu tenho também um consumo moderado, tá tudo bem, não tem problema. Então, Uhum. assim, hoje são esses óleos que eu prefiro, tá? Azeite de oliva, óleo de coco e a banha de porco. Agora, tem também aquele viés seguinte, o óleo de coco. Para um paciente que está em tratamento, ele já é um óleo que ele deixa um gosto muito mais Um sabor, acentuado. né? Isso. Então, se é É. um paciente que ele já tem ali, ele está mais propenso a ter náusea, por exemplo, pode ser que para ele não seja legal. Então, essa tem que ser uma orientação muito individualizada com o que o paciente também sente, se ele está tendo algum efeito ou não, tá? Então, tem toda essa relação. Então, o azeite de oliva, ele pode sim ser aquecido, ele não pode ser, não deve ser usado para fritura. E também, assim, também não é uma coisa tão saudável, né? A gente tem que preferir pelo menos uma preparação mais assada. Então, assim, não é a nossa opção, né? Diz que a gente está Evitar realmente as evitando. frituras, né? Isso. Então, se a gente fosse pensar em fritura, o óleo de coco, ele teria um ponto de fusão maior para aguentar uma alta temperatura sem liberar substâncias muito tóxicas, certo? Mas também, assim, é Uhum. claro que a fritura, ela realmente ela tem os seus malefícios, né? Então, não seria indicado mesmo. Certo. Tem uma perguntinha aqui. A doutora acha que a dieta anticâncer do doutor David, o que você acha do livro, né? Sim, então, é um livro Da até que eu dieta já que ele li há passa. muito tempo já. Ele até teve outras versões, assim, depois. E o que ele fala muito também sobre a questão de você ter antioxidantes, né? Que é principalmente desses alimentos que são mais alimentos in natura, alimentos mais saudáveis. Agora, sim, claro que no livro ele também dá muitas dicas, mas nada assim, não é um livro, uma dica, algo que você lê que vai substituir um acompanhamento nutricional, né? Porque o livro ele vem de uma forma muito geral e a gente sabe que até no tratamento oncológico existe uma individualidade muito grande, né? Então, cada Sim. pessoa ela tem o seu estilo de vida, ela tem ali, tem pacientes que têm comorbidades associadas, outros não. Nem tudo é para todo mundo. Então, assim, é legal, dá para tirar muita coisa legal, né, da dieta, do que ele orienta, mas nada assim, vai ser melhor do que você ter um Substitui. acompanhamento, realmente. Porque se você pode até trazer questões, né, numa consulta nutricional, coisas que você às vezes nem tem o hábito e gostaria de incorporar e saber o benefício disso. Mas é isso, o acompanhamento nutricional individualizado, ele realmente vai superar qualquer outra orientação, né? Que venha de livro, na internet, qualquer outra coisa. Até porque acompanha o paciente num todo, né? Observa as questões dos exames, né? Como estão as taxas, o que, que o organismo realmente está precisando, né? As vitaminas, né? A questão da imunidade, que a gente observa, né? Muito no tratamento oncológico, a nossa imunidade cai muito, né? Então, se você tem um acompanhamento individualizado, tudo isso você vai conversar, tudo isso você vai, né, tirar suas dúvidas. Então, realmente, são dicas importantes, que conhecimento sempre é muito importante, né? Mas não substitui, né, o profissional, né, que vai estar te acompanhando, vai estar vendo como que está a sua alimentação, vai te orientando, né? E tem muito aquela questão também da gente. Você gosta de determinados alimentos, né? Eu, por exemplo, no café da manhã não sou de comer pão. Eu gosto de cuscuz, eu gosto de tapioca, né? Então, como que isso, eu posso estar me adaptando tudo isso também ao meu paladar, né? Aquilo que eu gosto e que Sim. pode ser saudável ou não, né?
Como que... E que isso no livro você não tem como você tá, né, acompanhando esses detalhes, né? É, porque muitas vezes também alguém te indica alguma coisa para você incluir na sua alimentação e que às vezes você até experimenta, mas você não se adapta, ou você não sentiu bem. Existem também as intolerâncias alimentares, então existe uma particularidade muito grande nisso, né? Então, assim, eu sei que o livro Sim, tem um estilo de vida saudável, tem muita coisa assim, até que já tem um tempo que eu li assim, mas é um livro que ele traz muitas questões de uma alimentação mesmo de verdade, que é isso que a gente fala, de comer alimentos da natureza e tudo. Mas a gente tem que dosar um pouco e saber o que que eu posso, o que que é indicado para mim, como eu me sinto e o que eu preciso, né? Principalmente também quando a sim, gente fala da própria suplementação, que é uma coisa também que se discute bastante. Então, cada pessoa é única, né? Então, quando você está com um atendimento com um profissional, ele vai olhar toda a sua questão ali de exames, as suas necessidades. E se você pode também, às vezes você está no momento do tratamento que você não pode, né? Usar determinadas coisas. Então, tem isso também. Então, nem tudo é para todo mundo. A gente tem que saber filtrar muito bem e procurar, assim, um profissional para poder estar orientando de uma forma melhor, né? sim. É, a maioria das vencedoras, né, faz o tratamento, já passou pelo tratamento do câncer de mama. E muitas delas usam o tamoxifeno, né, que é o bloqueio hormonal. O tamoxifeno tem alguma relação com a imunidade? Cai a imunidade? Olha, com a imunidade, não diretamente, sabe? Depende muito, assim. É claro que ele pode trazer alterações metabólicas mesmo e você acabar desenvolvendo algum probleminha ou outro, né? Isso pode acontecer, mas é muito individual. Não posso classificar ele aqui como uma relação realmente Sendo de imunidade, tá? certo. Perguntaram aqui se as frutas vermelhas ajudam na desintoxicação do organismo pela quimioterapia. Então, as frutas vermelhas, elas têm um potencial antioxidante, né, que ajuda muito na eliminação dos radicais livres, assim. Então, elas têm substâncias que participam ativamente de um processo de detoxificação normal do corpo. Então, se você tem uma alimentação saudável, você pode consumir esses alimentos, é ótimo. Com certeza, ela participa ali das vias de sinalização, de detoxificação do corpo, né? Mas vale muito a pena assim, focar um pouquinho nessa questão da detoxificação, viu, Lília? Porque eu vejo, eu já peguei muitos pacientes também assim, que às vezes você tá usando a quimioterapia, mas é como se você precisasse se submeter a uma detoxificação. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa nisso, porque é claro que a gente tem todo esse sistema de detox do organismo que funciona ali normalmente, mas eu não devo também usar substâncias que vão estimular muito essa detox, entendeu? Mas aqui eu não Sim, falo de alimento, tá? Porque o alimento, ele tem toda essa energia que vem das vitaminas, minerais, antioxidantes, né, os fitoquímicos. Então ele tem toda ali água, fibra, é diferente. O seu corpo ele consegue absorver adequadamente, né, distribuir isso de uma forma que seja interessante. Agora eu falo com relação principalmente ao suplemento, porque às vezes a gente vê muita suplemento, coisa, né? sim. Que as pessoas indicam, ou usar altas doses de alguns antioxidantes na forma suplementar, isso pode, na verdade, estar prejudicando a absorção do quimioterápico. Então é muito importante frisar isso. Uma coisa é alimento, outra coisa é você suplementar, porque às vezes a gente vê, né, substâncias, às vezes você entra até numa loja de produtos naturais, ou às vezes você também faz um acompanhamento com alguém que te sugere, ou às vezes você está em busca daquilo, mas durante o período da quimioterapia, você tem que ter uma alimentação saudável para você usar esse benefício dos alimentos, assim como a pessoa perguntou, né? Então, as frutas vermelhas eu adoro, elas são ótimos antioxidantes, tá? Então, assim, é um dos alimentos que eu gosto até para prevenção do câncer mesmo. Mas só Sim, focando um pouquinho nessa questão da gente saber diferenciar essa questão da detoxificação, né? Uma coisa é você ter uma detoxificação, uma diurese e tudo, outra coisa é você usar substâncias que vão favorecer, às vezes, uma diurese aumentada. Eu posso estar eliminando o quimioterápico antes da hora, por exemplo. Entendeu? Então é mais nesse sim. sentido, só para a gente diferenciar mesmo.
Sim. Então, quando a gente está em tratamento, né, com a quimioterapia, então é muito importante a gente ter esses cuidados, né? Não é tudo que as pessoas falam, ah, toma isso, ah, come isso, né? Porque nem sempre o resultado é o que você realmente precisa naquele momento, né? Exatamente. É claro que assim, tem também muitas coisas que a gente pode usar e que eu tenho segurança para usar, tá? Por isso que o acompanhamento com o nutricionista oncológico é importante para você também saber diferenciar. Eu falo isso porque agora, nesse momento que a gente está vivendo, essa questão aí do coronavírus, muitas pessoas têm aparecido usando outras coisas, né? Até para imunidade. Ah, não, porque eu uso isso para imunidade, mas às vezes aquilo não é muito legal para o momento também da quimioterapia. Então a gente tem que ter a orientação de um profissional para a gente também não ficar usando tudo que as pessoas indicam, porque senão a gente pode Uhum. acabar, né, tendo um problema mesmo, né, com o tratamento. Perguntaram aqui sobre a questão do leite, né? O que que você orienta? Então, a não ser que o paciente ele tenha uma intolerância, né? Porque a gente tem pessoas que já vêm com uma intolerância diagnosticada. Existem também aqueles pacientes que podem desenvolver uma intolerância durante o tratamento, justamente por alterações, né, que podem ocorrer. Às vezes tem pacientes que sentem mesmo, às vezes a pessoa nunca teve, durante o tratamento ela tem. Então, isso tem que ser analisado individualmente, tá? Agora, de uma forma geral, eu não recomendo que se tire o leite. Mas eu peço para reduzir esse consumo, porque é comum, às vezes, pegar paciente que toma 1 litro de leite por dia, né? Que tem um alto consumo. Então, eu assim, não, acho que tudo que é moderado, a gente tá tudo bem. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. A partir do momento que eu tenho um consumo excessivo, isso pode também influenciar de alguma forma, tá? Então, é moderação mesmo. E quando se trata de leite, o que que você fala do leite de caixinha, né? Que existe muitas, né? Muitas falas em relação a isso, que ali não é leite, né? O leite da Na caixinha não verdade, é assim, é um leite. leite que ele vai ter, ele, querendo ou não, aditivos. Ele passa por um processo que muitas vezes você não se beneficia do que ele realmente teria, né? Se ele não tivesse passado por Sim. tudo isso. Então, é assim, um alimento que ele tem uma durabilidade muito maior. Então, assim, se eu for para indicar um leite para um paciente, eu vou preferir que ele consuma um leite tipo A, né? Que é um leite que está ali refrigerado, que teve cuidado na sua ordenha. Então tem tudo isso envolvido, né? Realmente o leite de caixa ele não é a minha preferência para indicação, por uma questão mesmo de conservação, de tudo, tá? O de saquinho, esse que a gente compra na padaria, ele é mais natural, né? Com certeza, né? Com certeza, o leite. Aí que tá perguntando aqui se pode tomar o semi-desnatado devido à intolerância à lactose. Não, na verdade a diferença, né, para quem tem uma intolerância é a questão da enzima mesmo, né, da lactose. Então aí assim, o semi-desnatado Depende. ele vai ter uma redução ali de gordura de repente, né? Então, assim, até que ponto que retirar essa gordura também é interessante, porque a gente sabe que o alimento também ele tem um benefício, né? Então, aí vai depender do perfil desse paciente. É um paciente que eu realmente preciso restringir essa gordura nesse momento? E eu não falo isso nem é só por uma questão só de peso, não, tá? Então, o leite, ele tem uma questão até com a própria carga glicêmica. Às vezes, um paciente que é diabético, que eu preciso ter uma diminuição para não interferir, né, na glicemia. Então, se essa é uma orientação muito individualizada, tá? Mas se é uma pessoa que está fazendo tratamento, que ela não sente nada, que tá tudo bem, ela não apresenta uma intolerância e ela gosta também do leite, porque tem esse fator, né? Eu vejo que muitas Uhum, pessoas retiram as coisas, muitas coisas que às vezes para ela tem até um significado afetivo de alguma sim. forma. E aí eu retiro aquilo da minha alimentação. Então, assim, não, qual é a necessidade? Então a gente tem que ver se isso realmente tem um sentido, né? Se vai Uhum. trazer benefício eu retirar ou não, senão não tem problema. Tem mais uma perguntinha aqui. Por que não convém o consumo de alimentos crus, saladas, por exemplo, no período das quimioterapias? Então, o período da quimioterapia é o período do tratamento assim que o paciente ele está mais suscetível a uma queda de imunidade, né? Então,
essa queda de imunidade vai trazer também uma facilidade do paciente ter muito mais ali uma intoxicação alimentar, né, uma infecção gastrointestinal. Então, evitar os alimentos crus, eles têm uma relação com isso. Mas essa não é, para mim, tá, uma orientação geral. Muito pelo contrário, os alimentos crus, eles trazem também muitos benefícios, né, de vitaminas, minerais, fibras principalmente. Então, assim, essa não é uma orientação geral, não. Existem alguns tratamentos, como pacientes que às vezes tratam linfoma, leucemia, que são pacientes que vão ser submetidos a transplante, que eu tenho que ter um cuidado maior. E aí são pacientes que às vezes retiram mesmo esses alimentos. Ou se é um paciente também que está muito neutropênico, que está, né, às vezes com internações recorrentes, que está tendo algum problema, eu vou ter esse manejo. Mas de uma forma geral, não. Eu faço questão que o meu paciente ele consuma alimentos crus, tá? Agora, desde que seja higienizado de uma forma correta também. Então, assim, não é um Sim, alimento cru, é mais a questão desse alimento, ele tá da mais higienização. assim, ele tá mais exposto, né, a ter micro-organismos e tudo. Então, se eu higienizo de uma forma correta, tudo bem. E o que você indica para fazer essa higienização de forma correta, com mais segurança? Então, para o paciente oncológico, eu faço questão que ele higienize com água sanitária, né? Hipoclorito de sódio. Hoje a gente já tem no mercado alguns produtos que já vêm também mais concentrado. Às vezes é mais fácil do paciente ali colocar algumas gotinhas na água, né? Facilita, mas ou então uma colher de água sanitária para 1 litro de água. Essa, para mim, é a recomendação básica mesmo. Então, deixa ali uns 15 minutos, depois enxágua e guarda tudo, tá? Mas isso aí é muito importante. Tem que ser feito mesmo. Porque, porque assim, é orientado para a gente, quando está em tratamento, evitar esse tipo de alimento fora de casa, né? Porque você não sabe como é que foi a higienização. Mas se você está fazendo o seu alimento na sua casa e você passa por todo esse processo de higienização, né? É um alimento mais saudável, né? E Isso, não deixa de, e não é contraindicado, né? então vale muito a pena salientar isso que você falou mesmo, porque às vezes eu vou na casa de um amigo, não tem problema, de um parente. Mas será que ele fez esse cuidado? Às vezes ele nem tem muito hábito de fazer isso, né? Então, nesse caso, Uhum. se eu tenho dúvida, se eu não sei ou se eu não quero perguntar, nesse caso eu evito, né? Se eu preciso comer fora, eu vou num restaurante, então se eu estou passando por um tratamento, eu estou ali, eu quis sair um pouquinho, ou eu vou pedir uma comida, eu tenho que dar preferência para um alimento que ele é bem cozido, né? Então, realmente, isso aí, com certeza, é uma orientação que vale a pena a gente seguir direitinho. E quanto aos alimentos que ajudam na prisão de ventre, que a gente sabe que quando está em tratamento quimioterápico, né, acontece muito, né, a prisão de ventre, você fica vários dias sem ir ao banheiro e sente aquele mal-estar. E às vezes você come uma mão, come uma coisa, come outra e nada dá certo, né? E a gente sente que isso é um problema, né? Olha, realmente é engraçado. No tratamento de mama é muito comum, né? É muito comum para mim assim. Então, às vezes, quando a paciente ela já vem ali com uma predisposição a ter mais constipação, às vezes isso também acaba acentuando. Porque muitas medicações, elas mexem muito com a motilidade, né, do intestino. Então, é por isso é que acontece essa prisão de ventre. Então, se usar alimentos mais laxativos, como você mesmo citou, o mamão, né, e outros alimentos, realmente isso é muito importante, porque se você tiver uma alimentação também muito pobre em fibras, você também vai acentuar Vai mais. piorar, né? Exatamente, você vai acentuar mais ainda esse problema, né? Então, assim, tem que tomar muita água, né? Tem que comer muita fibra. Nesse caso, entra até essa questão que eu te falei do alimento cru, porque realmente são alimentos também que vão participar melhor desse Por falar processo. em água, Vamos tomar água, né? Então, assim, então realmente, assim, mamão, ameixa, manga, né? São frutas que participam mais. Então, eu posso também, às vezes, fazer um suco, onde eu misturo ali um suco de laranja, uma ameixa, um mamão, né? Que pode também me ajudar, às vezes, no primeiro momento, está muito ressecado, a soltar um pouquinho mais esse intestino. Mas o que é importante também, Lili, é que se eu já tenho essa predisposição, ou eu já estou no tratamento, e é uma coisa que eu vejo que é bem recorrente,
eu tenho que agir também um pouquinho antes. E não só esperar quando assim, porque tem paciente que às vezes só vai Sim. agir quando tá muito ruim, quando não estou indo de Quando jeito tá, nenhum ao banheiro. É, a quando tá gente sabe passando que mal, né? isso, e para o paciente oncológico, isso é muito importante, né? A gente não pode deixar para ir no último momento, assim. Então, eu já tenho que me cuidar. Então, por isso que ingerir esses alimentos também no dia a dia é muito importante, né? E por falar nisso, né, a hidratação, né? A água, né? Com Para o certeza. paciente oncológico, para Porque todo mundo, né? sim, a água, ela participa de um processo, assim, até de eliminação de toxinas, né, que vem ali pelo tratamento, mas a gente sabe que a ingestão de água, ela tá muito ligada também com o próprio funcionamento dos nossos órgãos, como o intestino, né, que é o que a gente está falando. E não adianta também eu comer muita fibra e eu não tomar água, senão eu vou ter aí um problema contrário, né? Então é muito importante ter uma boa ingestão de água. E assim, o que a gente pode fazer de uma recomendação geral, você pode multiplicar aí o seu peso por 35 ml. Então, vai dar mais ou menos o que você precisa por dia, né? Dá para fazer essa continha. Sim. E voltando na questão da imunidade, os shots, né, que hoje está sendo tão falado, né, para tomar, para melhorar a imunidade, para aumentar a imunidade. O que você nos orienta em relação a isso? Principalmente agora, em tempos de coronavírus, todo mundo preocupado com a questão imunológica, né, do organismo e tal. Se a gente for pensar em imunidade, no que seria legal, né, para imunidade, eu vou continuar frisando que uma alimentação mais saudável é o que realmente vai te ajudar a ter uma boa imunidade, né? E não Alimento só, de verdade. sim, não só uma alimentação saudável, mas também uma variedade, sabe, Lília? Porque não adianta se eu comer salada se eu só como alface e tomate todo dia. Então, você variar o alimento que você come, você tem também ali uma participação importante na imunidade, porque você também está recebendo nutrientes diferentes, tá? Então, eu sempre gosto de salientar essa questão da variedade. Vamos tentar comprar menos, mas de uma forma mais variada, para você estar sempre comendo frutas, verduras que sejam diferentes, né? Essa questão do shot realmente, assim, é uma coisa que a gente usa, também uso na minha prática, né? E é uma forma interessante de você estar ali tirando um momento para você consumir mais nutrientes, né? A gente só tem que ter cuidado com o que colocar nesse shot, né? Se é algo que você também não vai ter uma intolerância, né? Às vezes você tem uma gastrite, algum outro problema, e num shot desse você pode acabar potencializando um pouquinho. Então você tem que ter uma orientação, é importante salientar isso, né? Tem pessoas que usam Sim, suplementos, como a glutamina, por exemplo, que é um suplemento bem polêmico na área oncológica. Então, assim, para o paciente que está ali em tratamento, o paciente oncológico, já é uma coisa que eu não indico, mas que eu vejo outras pessoas indicando uma para as outras. Então, às vezes, chega um paciente para mim trazer essa questão. Ah, alguém me passou, eu posso usar? Então, assim, o que que tem esse shot? Então, é isso que eu preciso ter um cuidado, tá? Mas de uma forma geral, é legal. É um momento que você pode ali estar consumindo um pouco mais de antioxidante, né? Sem dúvida. e seria o quê? Um limão, uma cúrcuma, um mel, Sim, um própolis, né? Que também dá para um usar. própolis Mas é isso, a gente tem sempre que avaliar a tolerância do paciente, né? do Essas paciente. combinações. Eu vou te dar um exemplo claro. A cúrcuma, por exemplo, a gente sabe que a pimenta preta, né, que seria a pimenta do reino, ela auxilia muito na absorção, né, Da dos cúrcuma. benefícios ali da cúrcuma. Agora, um paciente Uhum. que ele tem gastrite ou que ele tem alguma alteração nesse trato ali gastrointestinal, principalmente o estômago, é um paciente que ele pode não tolerar, porque a pimenta preta, para esses pacientes, ela pode não ser interessante. Pode predispor a um desconforto gástrico mesmo, tá? Então, aí essa informação, ela já não é geral, ela não é algo que eu posso Uhum. passar para todo mundo. Eu tenho que avaliar individualmente esse paciente, entendeu? Mas, assim, a Sim. cúrcuma, o limão, o própolis, às vezes até um vinagre de maçã, né? São coisas que dá pra gente poder usar, assim, no dia a dia. Uhum. Tá perguntando aqui, é verdade que os cítricos atrapalham a absorção de cálcio, do cálcio, e que o leite atrapalha do ferro nos alimentos? Então, dos cítricos, na verdade, assim, não que atrapalhe, né? Mas vamos separar um pouquinho. Quando você fala do leite,
Quando o cálcio junto com o ferro, eu vou ter ali um choque de absorção. Então, principalmente nas refeições principais, que é onde eu consumo mais proteína, por exemplo, não é legal que eu tenha ali fontes de cálcio junto, né? Então, por exemplo, às vezes um paciente acaba de comer e toma, às vezes, uma vitamina, um iogurte ou alguma Uhum. sobremesa que contém leite. Realmente, eu vou atrapalhar, tá? Esse processo. Então, isso não é interessante. Agora, uma fruta cítrica, por exemplo, ela auxilia na absorção do ferro. Então, se é um paciente que ele já tem ali uma predisposição à anemia, né, já está com problemas, e aí é fundamental que a gente utilize, por exemplo, um limão na comida, ou às vezes chupa uma laranja, né, depois das refeições principais. Então, realmente isso tem uma relação. Uhum. Certo. Quais os alimentos são indicados para aliviar as náuseas, os enjoos, né, durante a quimioterapia, que a gente sabe que é um processo, né, bem delicado, que às vezes as pessoas, né, acabam não se alimentando bem por causa desse mal-estar, né, desse enjoo. Com certeza, né? Pode influenciar até no próprio estado nutricional, né, do paciente. Porque se você tem muita náusea, você diminui a ingestão alimentar e você acaba perdendo peso e aí você pode ter outros problemas, né? Então, assim, tem que ter realmente um cuidado bem grande com relação a isso, tá? Estão perguntando aqui, se o chá de gengibre é bom para enjoo? Ajuda a amenizar? Sim, aham, ele pode ser usado durante o tratamento, né? Você até tinha falado dos alimentos, então, assim, se a gente for olhar de uma forma geral, eu gosto do gengibre, né? Eu gosto também dos alimentos gelados, porque eles vão trazer uma sensação, assim, dar uma para um pouco essa náusea, e os próprios alimentos secos, né? Então, se você consome um alimento mais crocante, mais seco, eu vou conseguir conter isso um pouco, né? Então, um exemplo, às vezes um biscoito de água e sal. É o que eu gosto de falar assim, que a gente também tem que usar o alimento a nosso favor. É um alimento que eu não Sim. posso classificar ele aqui como o melhor alimento do mundo, como um alimento saudável, mas é um alimento que por ele ser mais crocante, mais seco, se eu tô com muita náusea, eu como ali às vezes uns dois biscoitinhos desses, às vezes ele já me ajuda a conter um pouco, né? Se eu tenho mais Uhum. náusea próximo à alimentação, às vezes próximo ao almoço, ao jantar, e eu tenho ali, eu chupo às vezes um gelinho, né, de suco de limão, às vezes até um picolé. Isso também ajuda a conter um pouco naquele momento, né? Então são os alimentos que eu Uhum. mais gosto. O gengibre, ele realmente ele tem uma propriedade antiemética estudada, né? Tem pacientes que às vezes não Comprovada, né? toleram, ele também não é um alimento assim que muita gente, né, gosta e que quer incluir na alimentação, mas para quem não tem problema com ele, é uma ótima opção. Ele realmente ele tem um efeito comprovado com relação a isso. Dá para usar assim sem Uhum. problema. Nos sucos, né? No chá, Sim, pode até num shot, né? Como você tinha no falado. shot. Pode, às vezes, você pode usar ali, ralar, ele fez uma sopinha, né? Você pode bater ele com suco, você pode aromatizar a água também, coloca um pedacinho, né? Então tem várias formas de Uhum. incluir ele na alimentação. Eu comia muita pipoca quando eu estava em tratamento. Tinha muita vontade de comer pipoca e fiquei preocupada de pipoca, né? Ser um... E depois eu fui ver que é um alimento saudável, né? Sim, a pipoca que você faz em casa, sim, né? Sim, em Essa daí pode casa. ver que não Essa da usa panelinha, né? Que bota para exatamente. pipocar. Não pode, né? Pipoca ali é fibra, é também um alimento mais crocante. Isso também ajuda para muita gente com relação às náuseas, né? É interessante, não tem Sim. problema consumir. Só não vale a pena misturar esses temperos maléficos, né? Que eu vejo muito que tem muita gente que gosta, assim, né? Então, realmente não. Vou usar uma pipoca mesmo, com salzinho, uma coisa bem, bem Uhum. tradicional. A mucosite é um problema sério, né? No tratamento oncológico, né, na quimioterapia. E aí as pessoas sofrem muito, né, porque fica com a boca toda machucada, não sabe o que come, não sabe o que pode comer para aliviar, não sabe o que pode comer, o que pode evitar e o que pode melhorar, né, aquele mal-estar, aquela dor, aquele incômodo, né, e também atrapalha você alimentar, né? O Com que certeza. você... A mucosite, ela influencia muito no estado nutricional, né? E ela pode acontecer tanto durante um tratamento ali de químio,
quanto da radioterapia, principalmente com pessoas que tratam algum tipo de câncer de cabeça e pescoço. É muito comum, né? Um paciente que às vezes está fazendo radioterapia nessas regiões, eles terem muita Uhum. mucosite. E aí são pacientes que precisam ser acompanhados nutricionalmente de perto para que ele não tenha tantos prejuízos, né? No seu estado Alimentares, nutricional. né? Realmente, assim, nem é só durante a quimioterapia. Então, assim, tem pacientes, por exemplo, que às vezes já evitam os cítricos, porque não pode, porque dá mucosite. Não. Depende. Você está fazendo uma medicação que predispõe, né, a ter alguma coisa, você já tá, às vezes, com uma aftazinha, porque aí nesse momento, se você já começou, a sua mucosa tá mais ressecada, aí assim, a gente evita o cítrico nesse momento para não Uhum. abrir mais, para você não ter desconforto, né? Mas assim, e às vezes até um alimento seco também, se você come muito alimento seco e a sua mucosa já está machucada, isso também vai trazer um prejuízo maior. E aí vai ser um paciente que eu vou usar uma alimentação mais pastosa, mais Líquida, né? vitamina, mais Pastor. purê. Então aí para não agredir tanto essa mucosa, mas realmente a mucosite ela é um efeito colateral que prejudica muito o estado nutricional, né? Então assim, um paciente não pode só achar que é normal do tratamento, mas tem que ter ajuda, tem que ter orientação nutricional nesses casos, sim. E tem algum alimento, assim, que ajuda no momento que você está, né, com a boca toda machucada, como você falou, os alimentos mais pastosos, mais líquidos, A né? preferência é essa mesmo, de uma alimentação que não vai agredir tanto a sua mucosa, uma temperatura mais ambiente, porque uma temperatura muito extrema também, o paciente ele vai sentir bastante, né? Então, tem Ou quente ou frio, né? exatamente. Então, se eu Tem que já tô estar. com a boca mais machucada e eu vou comer um alimento quente, nossa, isso vai piorar com certeza essa mucosite. Então, eu tenho que ter esse cuidado, né, de evitar temperaturas extremas, assim como muito gelado também pode também não ser legal. E depende muito de paciente. Às vezes tem alguns pacientes que até gostam às vezes do gelado, que passa um pouquinho aquela sensação. Vai depender do grau, né, dessa mucosite também, né? Também. Sim. Estão perguntando aqui se o vinho ajuda no tratamento, o vinho branco. Olha, gente, bebida alcoólica. O povo já está querendo beber. Entendo, né? O pessoal tá. Então, na verdade, sim. É claro que isso não é uma recomendação, de jeito nenhum. Eu sempre falo para os pacientes, quando alguém me pergunta, né, vamos falar com o seu médico, eu jogo para cima do médico mesmo, essa orientação de bebida alcoólica, porque a gente sabe que o álcool ele está ligado com muita coisa, né? Mas é claro, o vinho ele tem propriedades antioxidantes. Mas não é só isso, né? Eu tenho um álcool que ele pode interagir com as medicações, ele pode me trazer outros problemas. Então, assim, realmente eu não posso fazer essa recomendação, tá? Mas se a gente fosse falar sobre as propriedades, realmente tem propriedades Tem benéficas. propriedades. Mas não é por isso também que agora a gente vai tomar vinho sempre, não, Vamos. principalmente quem tá fazendo um tratamento. Tem que E olha que agora com essa pandemia, né? A gente muito tempo em casa e tudo, dá vontade de tomar um vinhozinho, vontade de tomar uma cervejinha. Então, assim, se é um paciente que não está em tratamento, que tá tudo bem, né? E você às vezes consome alguma coisa, não usa medicações que pode ter interação, e você vai tomar de uma forma social, isso pode não ser um problema, mas a gente não pode Com moderação, consumir né? isso e achar que porque o vinho ele tem ali um benefício que eu também posso consumir sempre, Sim, entendeu? Então, temos que pensar nisso. sim. Estão perguntando aqui a respeito do chá de amora para os fogaços, se é realmente indicado, né? Principalmente para quem está com bloqueio hormonal, né? Que entra na menopausa e vem aqueles calorões. Então, se é um paciente um paciente oncológico, né, que está em uso de bloqueador, não é recomendado. Agora, se for um paciente que não, às vezes você conhece alguém, né, que está tendo esse problema e que não é um paciente oncológico, tudo bem, mas para paciente oncológico, principalmente estiver usando Não, hormonal, não. Eu não indico não é chá de indicado. amor, não. Uhum. Assim como outros Aqui, chás, né? Por exemplo, se a gente for falar aí do próprio tamoxifeno, por exemplo, sim. eu não indicaria também chá verde. E o próprio chá de camomila já tem estudos mostrando uma interação com o tamoxifeno, tá? Então, assim, eu não. Por Hum, isso é que uma orientação é interessante. Por exemplo, eu adoro o chá de interessante. camomila, eu indico ele durante o tratamento, tá?
por exemplo, até na questão da mucosite, né? Que até nem me lembrei na hora de falar, Uhum, mas é uma sim, questão que eu gosto, às vezes, para fazer um bochecho, gosto também para gases, que ajuda muito durante o tratamento. Mas aí, quando eu passo para uma outra fase, né? Se eu vou precisar, se eu estou usando um bloqueio hormonal, aí é outra coisa. A gente não pode pegar e aproveitar essa mesma orientação, entendeu? Por isso que a gente sim. está sempre acompanhado ali, isso faz diferença, entendeu? É, aqui tem uma pergunta. Adquiri a intolerância à lactose e comecei a consumir o leite de amêndoa, que eu mesma estou fazendo em casa. Você recomenda esse leite de amêndoa? Sim, para quem tem intolerância, mesmo para quem não tem, né? Os leites vegetais, eles têm ótimas propriedades. Não Mas, só o leite de amêndoas, né? Mas o leite de coco, né? Que você pode fazer. Então, tem vários leites vegetais que dá para fazer em casa, né? E que você também acaba não tendo aí nenhum acréscimo de conservante, nem de açúcar, né? Então, assim, é super benéfico, não tem problema nenhum, tá? Pode usar sim. quando você estava falando aí a respeito, né, do tamoxifeno e tal, do bloqueio hormonal, quanto à questão da chia, da linhaça, tem alguma contraindicação ou indicação? Olha, na verdade, você só teria uma interferência se você consumisse muito desses alimentos, entendeu? Então, se eu tivesse um consumo de linhaça, assim, a ponto de. Mas não, geralmente não é o tipo de alimento que a gente consome também com grande frequência e com tanta quantidade, né? Então, assim, nem Uhum. é muito recomendado também esse consumo excessivo. Agora, se o consumo precisaria de uma quantidade grande para que eu tivesse interação, tá? Principalmente com relação à linhaça. Uhum. Tem outra perguntinha aqui. O sorvete podemos tomar normalmente ou engorda? Pois a químio já nos deixa inchadinhas. Até diferenciamos o inchaço da gordura. Já adquiri 124 quilos. Ó, essa Isso questão não. do se a pergunta for com relação a esse sorvete convencional, né, que a gente compra no supermercado, a resposta é não. Embora a gente, assim, na química, a gente sabe que muitas vezes o alimento gelado ele ajuda, mas É esse gostoso. sorvete não, é um sorvete que ele tem muita gordura, muito açúcar, né? Então não seria indicado. O ideal seria fazer um sorvete caseiro mesmo, né? Que a gente pode estar fazendo aí com a banana congelada como base, colocar uma fruta que não esteja congelada, né? Então você colocar isso ali no processador, você faz também um sorvete de uma forma mais natural, né? E realmente, Sim. assim, até se a gente fosse falar por uma questão de ganho de peso, sim, é um alimento bem calórico, que tem muita gordura, muito açúcar, como eu falei. Então não dá pra gente consumir livremente, não. Né? Esse sorvete Não, convencional corrigiu é para aqui. de É vez em quando. 14 quilos. A pessoa corrigiu 14 quilos. Eu até 124 quilos. 14 quilos. Então não, a gente tem que ter controle, né? Vamos ter controle desse peso também, para não ganhar tanto peso. Porque às vezes essas escolhas alimentares erradas, elas predispõem também um aumento de peso, não é só uma questão de inchaço. Então, a gente tem que investigar se exatamente o paciente está tendo uma retenção. É que isso pode acontecer mesmo com o uso de algumas medicações, pode Sim. interferir, mas até que ponto que é isso? Então, por isso que é necessário o nutricionista para estar avaliando onde que está esse erro alimentar, né? Que muitas E vezes tem de excesso. a gente toma muito corticoide, né, no período que está em tratamento, né? E o corticoide também influencia nesse ganho de peso. Na verdade, não é nem peso, é retenção mesmo, né? Isso. Então, assim, isso pode acontecer, mas a gente também não pode se apegar a isso, né? Porque, assim, eu Ah, vejo, eu engordei por causa do exatamente, corticoide. e eu vejo, assim, que essa questão do ganho de peso, ela tá muito ligada também com a questão de um conjunto ali, porque é um momento que o paciente fica mais ansioso. Agora, então, né, nessa época de pandemia, o paciente fica mais quieto, então ele acaba comendo mais, acaba cozinhando mais, e às vezes tem um consumo maior desses alimentos. Então, a gente tem que saber dosar muito bem isso, tá? Então, assim, para também não ter prejuízo, senão o tratamento termina e você tem aí ainda que lidar, correr atrás desse prejuízo, sendo também que o excesso de peso, ele já é um fator de risco para o câncer, né? Então, a gente tem que cuidar até para evitar uma recidiva, que é o que a gente não quer de jeito nenhum. Então, tem que se cuidar.
É importante, né, isso que você está falando, né, a questão do ganho de peso relacionado ao câncer e até mesmo a uma recidiva, né, principalmente essa gordura abdominal, né? Com certeza, E nós que estamos exatamente, né? usando tamoxifeno, a gente percebe, né, que o corpo dá essa mudada, né, nessa gordura abdominal, né, e é a mais perigosa, né? Com certeza. E assim, então é claro que a gente tem os fatores, principalmente quando você usa um bloqueio hormonal. Então, por isso que é importante ser acompanhado. Para você ter uma alimentação mais saudável, praticar atividade física, você tem que fazer a sua parte também, né? A gente não pode simplesmente, não, porque é assim, eu nasci assim, é assim que vai ser, agora eu tô com esse problema, não vai mudar. É Não, porque eu tô tomando isso e acabou. E posso engordar. não, porque realmente, às vezes eu entendo que tem uma questão psicológica também envolvida, mas a gente tem que lutar contra isso, vamos fazer a nossa parte, né? O que que a gente pode fazer? As duas coisas que a gente pode fazer é se alimentar bem, praticar atividade física. O resto, Deus vai guiar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, A nossa né? parte, com certeza. Estão aqui pedindo, confirmando, o chá verde não é recomendado para quem tá tomando tamoxifeno, é isso? Não. Chá verde, chá de camomila, chá da folha de amora, né? A própria soja também, né? É algo que eu não recomendo. Então, ele tem interação, sim. Não é algo que eu posso tomar ali livremente para quem está passando por esse momento, não, tá? Certo. Tem uma perguntinha aqui. Gosto muito de frutas, mas sou pré-diabética. Devo diminuir a ingestão? Depende de que fruta é essa e depende também de uma alimentação geral. Porque eu vejo muito que as pessoas gostam muito de retirar do que é proibido, Uhum. né? E até vejo até condutas de profissionais que retiram isso. Não, vai depender do contexto, de como você consome aquele alimento. Né? Então, se você vai comer, você já tem essa predisposição, e você vai consumir uma fruta que tem um índice glicêmico mais alto, como uma melancia, uma manga, né? O ideal, às vezes, você comer uma castanha junto, que você vai ter um equilíbrio, né? Vai fazer com que esse alimento ele tenha uma absorção também diferente. Então, não, você não tem que exatamente retirar, né? Mas você tem que dosar e vale como um controle com toda a alimentação do dia. Não é exatamente só a fruta. Mas eu tô comendo muito carboidrato refinado, né? Onde que tá o meu erro? É a gente pegar todo o seu alimento ali, o seu hábito, para a gente poder encaixar, né? Se eu tô tendo muitos picos, aumentando muito a glicemia, daí eu tenho que preferir frutas com índice glicêmico mais baixo, né? Como maçã, ameixa, goiaba, são frutas que já têm um índice glicêmico um pouco mais baixo. Mas você vai depender muito de como tá, né? E quais são as que têm o índice mais alto? O índice São essas que eu glicêmico? falei, melancia, manga, principalmente se tiver madura, às vezes quando a fruta tá muito madura, ela tende a ter um índice glicêmico um pouco mais elevado, tá? Então Ah, são as que sim. são mais assim, são essas. A própria banana, né? Quando ela tá mais madura, né? Se ela tiver muito madura, né? Mas ela tem um índice glicêmico ali mais moderado. Aí vai depender como eu vou consumir. Eu posso Uhum. colocar uma aveia, eu vou estar diminuindo um pouco esse índice glicêmico por conta da fibra, né? Então tem todas essas combinações que a gente pode fazer. Esse equilíbrio, né? Que é exatamente aí onde entra o nutricionista, né? Para estar dando essas dicas e essas orientações, para que você não É, precise tirar da sua alimentação determinados alimentos, e sim saber como utilizar, né? exatamente, assim. Então é uma questão também de incluir, né? Eu gosto muito de usar esse termo, porque eu vejo que hoje as pessoas gostam muito de retirar. Eu vou retirar o glúten, eu vou retirar a carne, eu vou retirar as coisas. O que, é que eu estou incluindo, né? Vamos incluir mais Sim. fibra, mais fruta e verdura, mais fitoquímico, mais nutriente, para o nosso corpo ter um funcionamento melhor, porque automaticamente você também acaba reduzindo as outras coisas. Então, né? Talvez se a gente incluísse mais, a gente consegue também ter ganhos, né? E não só retirar, mas claro, um acompanhamento nutricional ele vai te direcionar para a sua individualidade, porque cada pessoa ela é única, né? Então a gente tem que olhar as particularidades de cada um. Por isso é que é tão importante você ter um nutricionista para chamar de seu, né? Para te ajudar e a te Sim. guiar. Doutora Michele, já estamos encerrando aqui o nosso Acabando, tempo, né, a nossa live. Michele? Está acabando. Então, vamos, né, nos despedir, agradecer, né, pelas pessoas que estiveram aqui com a gente,
né? E nos ajudando também, né? Perguntando e podendo tirar as dúvidas de outras pessoas. Dá seu recadinho aí. Ah, isso aí eu agradeço. É uma honra para mim estar aqui podendo discutir um pouquinho alimentação. São muitas coisas envolvidas, né? Às vezes a gente não consegue também falar de tudo, mas eu estou à disposição. Qualquer pessoa que quiser falar comigo, quiser me procurar, quiser ter um acompanhamento também mais individualizado, né? Mas vamos ter hábitos saudáveis, né? A alimentação ela é um grande fator que pode ajudar mesmo na prevenção de doença, na prevenção de recidiva. Então é muito importante você ter um acompanhamento.